Boa noite, amados. Tá muito esquisito aqui, muito diferente, sem a presença de vocês, mas é um novo tempo, é um tempo de Deus que nós precisamos aprender. Às vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, então Deus arruma um meio de que nós possamos estar fazendo, na verdade. Mas eu quero mandar a graça, a paz do Senhor para todos vocês nessa noite. É uma noite específica, uma noite especial, onde o nosso coração está apertado, o nosso coração está desejoso de tantas coisas, preocupado com tantas coisas, porém nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos dá o teu Espírito, que nos dá a convicção de que tudo irá terminar bem. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor, com certeza. Eu quero mandar o meu abraço a todos, um abraço bem apertado. Saudades. O gostoso é estar presente, é estar juntos, né? Mas como não é possível, envio aqui meu coração, meu sentimento a todos vocês, que vocês possam estar bem em casa, vocês possam estar aproveitando esse momento aí em suas casas. Deus colocou algo no meu coração e eu acho importante compartilhar com vocês no meio de tantas vozes, no meio de tantos assuntos, né? Tantas notícias boas e notícias ruins também. A evolução do vírus no meio da nossa nação, no mundo. Porém, existem também boas notícias, que coisas melhores estariam acontecendo, coisas maiores vão acontecer, nós vamos ser surpreendidos com a graça e a unção do Senhor sobre nós, com certeza. Há um zelo. Eu estava olhando para essa estrutura hoje, que eu vim aqui orar, jejuando, orando por todo mundo, pela nossa cidade, pela nossa igreja, por vocês. E eu comecei a olhar para as estruturas que Deus nos plantou, para todo o trabalho que foi feito, e veio um sentimento muito forte no meu coração. Não é possível que Deus tenha permitido todo esse trabalho, todo esse mover, todo esse movimento, para que isso se acabe no estalar de dedos. Então a minha confiança ficou mais forte, porque eu sei que Deus permitiu isso tudo porque Ele ainda tem um plano. Ele tem um plano para nós. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para essa igreja, Ele tem um plano para você, um plano para sua família. Por isso que Ele permitiu tantas coisas acontecerem nesses dias. A palavra que eu quero compartilhar está aqui em Gênesis, capítulo 6. No versículo 7, com a corrupção do gênero humano, com a maldade ampliando no coração dos homens, Deus, então, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A palavra diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo. Eis a história de Noé, no versículo 9. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amados, como existiram muitos motivos
para a destruição da terra naquela época, nesse exato momento também a humanidade tem dado bons motivos para que o juízo de Deus venha se manifestar sobre ela. No versículo 11, a palavra diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aí Deus fala com Noé e diz que ele resolveu dar cabo da terra. Resolveu dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. E foi onde Deus mandou fazer a arca da aliança. Da mesma forma que Deus achou um meio de proteger a humanidade naquela época, simbolizada por uma família, através de uma família, Noé e seus filhos, sua esposa, Ele também achou um meio de nos proteger hoje. No versículo 14, ele diz: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e para trazer a sua família para dentro dessa arca. Deus queria salvar toda a criação de alguma forma, a criação corrompida. A criação corrompida. Deus sempre quis levantar novamente. Deus sempre quis recuperar. Deus nunca quis destruir totalmente. E eu gostaria de, para parafrasear aqui, para falar sobre esta palavra, sobre a arca, em dois sentidos. A arca, amado, fala de lugar seguro. A arca fala de proteção. A arca fala de um lugar onde existem suprimentos. E na verdade hoje a arca seria um lugar de refúgio, não de fuga, mas de refúgio. Um lugar onde Deus trataria com o seu povo. Um lugar onde Deus trataria com a sua igreja. O lugar onde Deus colocaria as coisas no lugar novamente. E por tudo que eu vejo acontecendo ao nosso redor, no mundo inteiro, eu acredito que Deus quer trazer um meio de recomeçar, de nós podermos reavaliar as coisas que temos feito, a nossa maneira de buscar, a nossa maneira de raciocinar. Porque Deus tem um meio correto de fazer as coisas, mas nós queremos fazer do nosso jeito muitas vezes. E muitas vezes será preciso que Deus traga esse tempo realmente. É um tempo de gemido, é um tempo de dor, é um tempo de pavor, não é? Mas a palavra fala que o dia do Senhor será o dia do terror, o dia do pavor. Porém, Deus, Ele sempre trará um jeito de nos acolher, de socorrer o seu povo, de defender o seu povo, como Ele fez na época de Noé. A arca hoje, como eu disse, seria um lugar de refúgio, não de fuga. Hoje a nossa arca seria a igreja, o corpo de Cristo, onde encontramos proteção, onde existe o caos, onde encontraríamos caminho, onde não existe tanta convicção de caminhos corretos também. Um lugar onde nós poderíamos nos encontrar, um lugar onde nós poderíamos nos achar novamente, achar o caminho do Senhor novamente. Eu quero falar de dois tipos de arca. Uma é a arca, a nossa casa, a nossa família. E a outra é a arca, que seria a igreja. Deus disse para Noé, depois da arca feita: entra na arca, tu
e toda a sua família. Isso fala de segurança familiar. Isso fala de proteção, de estrutura familiar. A arca igreja seria um lugar de estrutura estritamente espiritual, onde nós precisamos encontrar a estrutura espiritual. Mas sem a estrutura, a arca, a casa, sem a estrutura, a família, não existe estrutura espiritual. Porque a família é a base. Hoje nós vemos todo mundo se acomodando em suas casas, revendo conceitos, revendo sentimentos, maneiras de agir ou interagir, não é? Então a arca casa, ela tem um papel de suma importância nesse momento que Deus forçou a voltarmos para casa. A voltarmos para casa. Nós não podemos esquecer que há um bom motivo, sim, há uma importância muito grande de estarmos hoje dentro da nossa arca casa, para que a nossa família seja estruturada ou até mesmo reestruturada nos moldes e nos padrões do Senhor. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós somos também a arca igreja. O lugar que com certeza nos fará ficar firmes para a eternidade. Não é só pelo fato que precisamos recolher a nossa família em nossa arca casa, que nós podemos nos esquecer dessa estrutura igreja. Não é? Às vezes o apavoramento, às vezes o medo de acontecer coisas piores com a sua família, com a sua casa, a arca casa, você se esquece da arca igreja. A sua arca casa, com certeza, trará segurança temporal para a sua família. E isso é muito importante nesse tempo. Nesse tempo é importante. Lembre-se que Noé, por ter uma família unida, ele conseguiu construir a arca para o real propósito para a família dele, que era a salvação, que era a estrutura, não é, que Deus havia feito para salvar a sua família. Porém, sua arca igreja é segurança para a salvação eterna. Eu creio que essas duas estruturas hoje são muito importantes, porém nós não podemos estruturar uma e esquecer da outra. Devemos estar olhando, porque Deus está nos dando uma oportunidade tremenda de colocar a nossa arca casa em ordem. Porque é hora de limpar essa casa. É hora de colocar em ordem essa casa. A casa, ela precisa ser varrida, ela precisa ser limpa, para dar condições reais para uma família ali morar. Nós passamos por cima da estrutura casa, do modelo casa, por causa da nossa correria, do nosso dia a dia, do nosso cansaço. Nós vamos deixando para trás algumas coisas essenciais, como o carinho, como o amor verdadeiro, aquele desprendimento que nós temos que dar para as pessoas que moram ali naquele lugar, a esposa, o marido, os filhos, que muitas vezes são deixados de lado. Mas hoje eu estou vendo uma coisa tão linda acontecendo, que é o pai brincar com o filho. E agora não tem como ele não fazer isso. Ele está preso dentro da sua casa. Um pai, eu estou dizendo um pai responsável. Um pai que realmente faz uma leitura ideal para esse tempo. Uma mãe que faz uma leitura ideal para esse tempo.
E a palavra fala que o coração dos pais se converterão aos filhos, e o coração dos filhos se converterão aos pais, para que não haja maldição nessa terra. Isso é algo tremendo de se parar e pensar, não é? Então essa estrutura, não é? Que agora nós vamos arrumar ou reorganizar, voltar a respeitar o ambiente familiar, as pessoas dentro desse ambiente, e dar o seu devido valor a essas pessoas. Porque quando nos vem o receio de perda, aí é que nós valorizamos, não é verdade? Eu tenho visto pessoas que estavam se divorciando, deixando já os seus casamentos, e agora estão valorizando um ao outro, redescobrindo o valor de ensinar um filho a conversar, a falar as palavras corretas, a adorar na frente de um toca-CD, na frente da palavra, ouvir a palavra, receber a palavra, estudar a palavra, com um temor muito maior do que nunca se foi visto em todos os tempos da nossa família, da nossa história. Então, quando vem o receio da perda, aí nós valorizamos, não é verdade? De repente, as brigas cessaram, as ranhetices cessaram. De repente, os pais começaram a ter um valor diferente. Os filhos começaram a entender que os pais querem o bem deles. De repente, os filhos começaram a ter um valor de um tesouro tremendo que está ali ao nosso lado. De repente, os avós voltaram a ter valores, porque a gente olhava para eles como velhinhos caducos, ranzinzas, mas agora nós queremos defendê-los, nós queremos proteger a saúde deles, dar uma refeição melhor. De repente, a família tomou uma dimensão maior, uma importância maior em nosso coração. Será que dá para entender o que Deus quer fazer nesses dias? Tantas coisas que nós não ficávamos percebendo e agora nós percebemos. Eu estou vendo aqui um salão totalmente vazio. Como que eu estou dando valor aos abraços, aos beijos, às palavras de carinho que eu recebia e que eu dava nos dias aqui que vocês estavam normalmente aqui nesse salão. Eu que amo abraçar, eu que amo conversar, tagarelar, jogar conversa fora. Agora chegou o tempo, né, de separar, porque a palavra fala que há tempo de abraçar, mas também há tempo de separar. Há tempo de se afastar. Como é terrível ficar sem tocar vocês, sem ver vocês, sem saber como está seu coração. Porque não basta só ver uma mensagem ou uma foto, porque o olhar fala muita coisa. Nós aprendemos a olhar dentro dos olhos das pessoas e saber fazer uma leitura dentro desses olhos. Talvez vocês estejam olhando dos meus olhos e possam ver que eu não estou tão alegre, né? Mas é o momento, com certeza. Mas eu, nesse momento, nesse exato momento, eu estou valorizando centenas de vezes mais a minha arca igreja. A importância que vocês têm. A importância que
essa estrutura tem na minha vida. Porque eu quero te dizer que eu, há 33 anos, trabalho com a igreja. E eu não sei viver outra coisa, eu não sei fazer outra coisa. Eu desaprendi a fazer tudo. Se eu não servir a vocês, eu posso morrer, porque minha vida não terá mais sentido. Na verdade, vocês é que dão sentido à minha vida hoje. Vocês dão sentido à minha vida hoje. Minha vida sem vocês não faz mais sentido. Então eu estou aqui com muita saudade, muito desejo de vê-los. Esse é o momento de andarmos perto, mesmo estando longe. Um ligar para o outro, um mandar mensagem para o outro. Um estruturar o outro. Sim, dentro de casa isso já está acontecendo. Mas nós temos milhares, centenas e centenas de pessoas que dependem de nós. Que dependem de uma palavra, que dependem de uma força, que dependem de um espírito que se levanta, de um espírito que fortalece. Eu também preciso disso. Eu estou bem, eu estou firme, eu estou convicto que tudo isso foi permitido por Deus, está sendo permitido para estruturar para a sua volta. A volta de Jesus está muito perto, amado. Não foi à toa que eu preguei sobre a volta dele nesses dias atrás. Sabe, por tanto tempo nós falamos sobre oração, por tanto tempo nós falamos sobre buscar a face do Senhor com jejuns, com prantos, com humilhação. As nossas torres de vigília, as orações pela manhã, as orações pela madrugada, as nossas buscas de madrugada, os relógios de oração, sabe, mas nós não demos muito valor a isso, sabe, porque o buscar a Deus é de crucial importância para a vida de um cristão. Não tem como um homem de Deus, uma mulher de Deus viver e ser cristão, ser chamado de cristão, se não buscar a face do nosso Deus, se não tentar vivenciar aquilo que Ele colocou para que a gente possa vivenciar, o seu padrão de vida, o seu padrão de santidade, o seu padrão de amor, o seu padrão de perdão, o seu padrão de carinho, o seu padrão de aliança. Deus quer um povo aliançado. Ele não quer um amontoado de gente. Então, o que eu vou fazer, amado? Eu vou contribuir mais, eu vou orar mais, eu vou ficar em contato, eu vou zelar por essa igreja, vou zelar pelos líderes, vou zelar pelos pequeninos, pelos simples de mente, por aquelas pessoas que estão completamente apavoradas, que talvez nem tenham como entrar no YouTube, porque não sabem como manusear um celular para assistir um culto. Talvez esse desespero deles possam levá-los a mais longe ainda de Deus, porque são tantas vozes esses dias, tantas vozes esses dias. Pessoas completamente aleatórias, completamente fora do contexto, querendo pastorear os nossos pequeninos, as nossas ovelhinhas nesse momento, e trazendo muito maior desespero. Os políticos
sem escrúpulos nenhum, aproveitando da situação, os empresários aproveitando das situações, os governos do mundo que criaram esse vírus para ganhar mais dinheiro, para pensar em si próprios, para fortalecer os seus países. Então, é hora de cuidar da arca igreja também. Cuide muito bem da sua arca casa, da sua família. Eu sei que você está fazendo isso, mas não se esqueça da arca igreja. Porque amo a minha arca igreja, eu vou cuidar melhor dela, vou cuidar melhor dessa estrutura. Como amo a minha arca casa, porque se eu não cuidar da minha arca igreja, na hora que eu puder sair da minha arca casa, eu não terei lugar para onde ir. Deus, Ele colocou Noé e seus filhos dentro de uma arca e levou eles para um destino onde Ele queria. Mas eles tiveram um lugar onde apoiar a sua arca. Chegou um momento em que Noé e seus filhos precisaram sair da sua arca casa provisória. Aquela arca que foi um momento de salvação para a sua família. Como está sendo a sua casa hoje. Um momento para salvar a sua casa. Um momento para estruturar a sua casa. Um momento para ler a Bíblia. Um momento para dar carinho como se deve. Cuidar melhor da sua família. Mas esse momento de sair da sua arca casa vai chegar, como chegou aquela casa provisória. Quando sentirem o chão firme, vocês vão ter que sair das suas casas, porque a vida vai voltar ao normal. Mas a primeira coisa que eles fizeram, quando eles saíram da casa, da arca casa, foram montar um altar. A primeira coisa. Eu fico imaginando que Noé ele já fazia isso antes. Eu fico imaginando que Noé todos os dias buscava a face do Senhor, fazendo sacrifícios. E ele sentia saudade disso. Como eu sinto saudade de vocês. Como eu sinto saudade de levantar as mãos todos juntos aqui, dando o nosso sacrifício de louvor, nosso sacrifício de amor ao Senhor, trazendo a nossa oferta. Eu creio que Noé, ele passou mais de 40 dias dentro daquela arca, imaginando como seria bom ele achar chão firme para sacrificar, para cultuar ao Deus vivo. Ele estava ali na segurança. Talvez ele orava assim todos os dias ali, mas ele não tinha um lugar ideal para oferecer o seu sacrifício, para agradecer a Deus tudo aquilo que ele fez naqueles dias dentro daquela arca. Noé, ele foi confrontado numa época, amado, que Deus disse que haveria um dilúvio, que haveria chuvas torrenciais, e ninguém acreditava, porque a palavra diz que naquela época não existiam chuvas. Você imagina, você falando para todos aí na cidade, para o mundo, onde você passa, propriamente aqui dentro da igreja, vamos orar, porque nós precisamos estruturar, porque quando vier os dias maus, nós precisaremos estar fortalecidos na força e no poder do Senhor. E as pessoas meneando a cabeça, pensando que você queria dominá-las, pensando que você queria trazer um sentido de domínio sobre as suas vidas. E a única coisa que você queria era transmitir um sentimento de que nós precisamos estar preparados para o dia mau. Pronto, o dia mau chegou. E talvez muitos de nós não estaríamos preparados, talvez nem eu estaria. Mas o Senhor nos colocou dentro da arca casa.
para pensar em reestruturar a Arca Igreja novamente. A palavra fala lá em Gênesis 8:20 que ao cabo de 40 dias, a palavra fala que eles saíram da arca. E no versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um holocausto sobre o altar. Por que será que foi a primeira coisa que ele quis fazer? Nesses 40 dias, amados, de pavor, terror, ele vendo a carnificina. Ele soltou um corvo. Ele soltou o corvo e o corvo voltou sem nada no seu bico. Aí ele soltou a pomba, até que a pomba trouxe um raminho de árvore. Foi onde ele percebeu que as águas tinham baixado. E agora ele sai da arca. A palavra fala que assim que ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor. Aí no versículo 21, diz assim: e o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio, o desígnio íntimo do homem desde a sua infância. Nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus aspirou o cheiro suave. Talvez nós precisamos estar estruturando as nossas casas assim, mas com uma ansiedade tremenda de voltar esse dia para a igreja. Por isso você não pode esquecer dessa estrutura. Você não pode esquecer dessa estrutura. Eu lembro quando Esther foi levada para se casar com o rei. Mas foi arquitetado um plano para matar todos os judeus. Mas o seu tio procura ela e diz assim: não pense que você, por estar aí na segurança desse castelo, desse reino, ao lado do rei, você vai se livrar da morte também. Eles vão descobrir que você é do povo de Deus, que você é judia. Então levanta um clamor, estrutura-se aí dentro, para que nós possamos ter liberdade depois de adorar o nosso Deus. Esther se preparou, amados. Esse é um tempo de preparação, esse é um tempo de jejum, esse é um tempo de cinzas, esse é um tempo de panos de saco sobre as cabeças. Eu lembro da passagem de Joel que Deus me falou esses dias. Chore os ministros entre o santo lugar e o pórtico. Esse chorar significa uivar, gemer. Buscar ao Senhor como nunca foi buscado. Jogar as cinzas, se vestir de saco. Apregoai um jejum, apregoai um jejum, para que Deus tenha misericórdia. Por um acaso o Senhor não terá misericórdia e voltará ao seu povo e liberará o seu povo? Isso diz a palavra do Senhor. Sim, agora sim estavam eles na terra que Deus havia os levado. Sabe, amados, para o povo chegar na terra prometida, eles passaram por tribulações. Eles sofriam tanto trabalhando de escravos para o Egito. Agora eles estavam no meio do deserto. Sabe, amados, esse momento é um momento de deserto, que Deus está chamando a atenção. Ele está fazendo milagres, Ele está fazendo coisas tremendas acontecerem, mas aos nossos olhos nus não nos apercebemos. Não conseguimos entender.
Talvez muitos morrerão no meio do deserto. Talvez muitos desfalecerão na sua fé. Como o próprio Jesus disse: porventura encontrarei eu fé quando eu voltar? Esses são os dias maus, amados. Esses são os dias em que nós estamos sendo batizados com fogo. Sim, Jesus havia advertido a gente: olha, nós precisaremos batizar nas águas, sim, mas também seremos batizados no fogo. Esse é o tempo do batismo no fogo. Esse é o tempo que nós vamos mostrar de que nós somos feitos. Mas eu quero advertir você que está aí paralisado. Sabe, o diabo ele quer que você creia que não tem mais jeito. O diabo quer que você creia que tudo está no final. Mas eu quero te dizer, não está no final. Sim, a volta dele está próxima, mas não acabou ainda. Jesus, ele tem uma promessa para nós. Eu estava olhando para tudo que nós fizemos nesses tempos agora, sabe? E eu acreditei que o Senhor não deixou a gente chegar até aqui para olhar para trás e ficarmos temerosos e fugirmos da raia. Pelo contrário, daqui a pouco a igreja vai ressurgir de uma forma tão tremenda, meu amado. Vai ressurgir de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa. As pessoas vão orar mais, as pessoas vão dar mais valor nessa estrutura. As pessoas vão dar mais valor na palavra de Deus, vão buscar na intimidade do Senhor, vão jejuar mais, vão orar mais, e grandes coisas irão acontecer, coisas maravilhosas irão acontecer. Porque quando o povo busca ao Senhor, é a hora do milagre, a hora do milagre. A hora das manifestações sobrenaturais. Os anjos já estão sendo postados. Eu estava aqui essa manhã orando, e eu senti que enfileirou anjos em todo o redor desse templo aqui, para mostrar a segurança, para nos dar segurança, enviados pelo Senhor, vestidos de guerra, com as suas espadas e os escudos na mão, pronto para lutar pelo seu povo. Mas o que move os anjos a lutar são as nossas orações, são as nossas adorações ao Senhor, não aos anjos, mas ao Senhor. Isso irá os fortalecer, e com certeza nós vamos vencer em nome de Jesus. Agora sim, Noé e seus filhos poderiam começar uma nova era, ter um novo começo, apesar de suas falhas, apesar de continuarem falhos. Sabe, amados, aquele tempo, dentro daquela arca, havia estruturado a todos eles para confiarem em Deus, porque tudo que Deus disse aconteceu. Sabe, tudo que Deus disse antes deles entrarem na arca, aconteceu. Então eles puderam ver com os seus próprios olhos a salvação de Deus, porque eles obedeceram a Deus. Mas eles tiveram um líder, eles tiveram alguém que acreditou. Se eles não tivessem aquele homem em sã consciência, um homem justo aos olhos do Senhor, buscando, preparando, avisando, não é? Estruturando sua casa, talvez eles não teriam conseguido. Por favor, pode trazer aqui para mim. Talvez eles não teriam conseguido chegar no ponto que chegaram. Com certeza, não teriam conseguido. Mas como Deus usou Noé naquela época, Ele está usando grandes líderes hoje para nos alinhar com a vontade de Deus. Não se esqueçam, amados, Deus tem uma bênção tremenda para você e para sua casa.
agora eles poderiam começar um novo tempo. Tudo que aconteceu antes da arca, antes de vir o dilúvio, que Deus falava para Noé, Ele comunicava à sua família. O que Deus fala ao nosso coração, nós comunicamos à igreja. Acreditem, confiem em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Como sempre falamos, orem. Orem como nunca oraram antes. Nós vamos orar como nunca nós oramos antes. Nós iremos firmar os nossos passos como nunca firmamos antes. Virão dias difíceis que só suportaremos se estivermos firmes nas promessas do Senhor. Então, dessa forma, amados, eu estou terminando essa palavra. E eu quero abençoar você, abençoar a sua família. Eu gostaria que todos vocês ficassem em pé aí nas suas casas e estendessem as suas mãos, porque nós vamos orar agora. Eu, o pastor Manuel, a pastora Denise, estamos aqui com alguns irmãos, poucos irmãos, porque isso é sábio, não é? Nós estamos tomando os devidos cuidados, mas nós queremos estender as mãos sobre vocês. Eu quero que os músicos possam estar ministrando a nós também uma canção. Então, estenda suas mãos aí diante desse vídeo. Não sei onde você está, se você está pelo celular, pelo computador, mas com fé estenda sua mão. Vamos orar. Vem, Manuel, vem cá orar comigo. Pai amado, nós queremos orar, nós queremos abençoar a sua igreja. Nós queremos levantar as nossas mãos e abençoar as suas mentes, seus corações, para que tudo esteja correndo bem dentro das suas casas. Amados, em nome de Jesus, recebam essa oração, recebam. O Manuel também vai fazer uma oração agora. Vem cá, pastor Manuel. Pai amado, poderoso, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós queremos abençoar toda a sua igreja, Deus. Cada um que está em sua casa nesse momento, ó Deus, muitas vezes apreensivo, ó Deus, por tudo que está acontecendo, ó Pai. Mas sabemos que a nossa confiança é no Senhor, Deus. O Deus que criou os céus e terra, Pai. O Deus que tem cuidado de nós até agora, Pai. E sabemos que o Senhor ainda vai continuar cuidando da sua igreja, Pai. O Senhor, o nosso Deus, a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, Pai. Porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós entregamos a sua igreja nas suas mãos. Entregamos essa cidade, essa nação, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que tudo o que está acontecendo nesse momento é porque o Senhor está nos trazendo para perto do Senhor, Deus. E nós abençoamos, ó Pai. Nós abençoamos as famílias com paz, com alegria, Senhor. Senhor, que as famílias reunidas nesse momento, ó Deus, te buscando, ó Deus, verdadeiramente, em espírito e em verdade, ó Deus. Que as nossas mãos, ó Deus, possam estar erguidas nesse momento, ó Deus, clamando ao Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado por essa noite que o Senhor tem nos preparado, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela sua igreja, Deus, aonde ela estiver, Deus. A sua igreja mundial, Deus, aonde estiver a sua igreja, Pai. Senhor, abençoa, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Eu quero te incentivar, amado, continue firme, não pare de contribuir, de sustentar a sua igreja, viu, amados? Porque nós temos muitos compromissos para saudar e nós queremos nos dispor aí, até buscar, se você precisar, nos ligue, né? Fale conosco, esteja mandando mensagens para nós também, para os líderes, para nossos pastores. Comuniquem-se nos grupos, viu? Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a prosperidade, a graça,
A vitória do Senhor esteja sobre você, a proteção de Deus dentro da sua casa, em nome do Senhor Jesus. Um abraço bem apertado a todos e um beijo bem forte no seu coração. Deus abençoe.